Pode se assentar, queridos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. E nós vamos entrar neste momento em um terreno sagrado. Que terreno sagrado é esse? Você pode estar pensando. Terreno difícil de lidar, que é o terreno do sofrimento do Carmo. A gente precisa entender que o sofrimento ele é o terreno sagrado das pessoas. Cada um sofre e a gente tem que tomar muito cuidado como nós falamos com as pessoas quando elas estão sofrendo. Porque às vezes a dor do outro parece ser pequena, não é verdade? Às vezes a gente acha que o outro está sendo muito mole e a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. E o livro de Jó, ele é para nós uma verdadeira pedagogia que nos ensina essa questão de como lidar com o sofrimento dentro de uma perspectiva bíblica. É um tema gigante para a gente falar em pouco tempo, é verdade, e é uma mensagem feita em 42 capítulos. Então, os irmãos perceberam aí o desafio, né, Elias? Mas nós vamos tentar entender, e os irmãos podem depois buscar em casa, ler mais, para a gente evitar, meus irmãos, alguns clichês, né? Então a ideia aqui é a gente pelo menos, e eu quero já deixar claro aqui, que respostas não serão respondidas, porque o próprio Deus não responde no livro de Jó. Quando Deus pega a palavra lá no capítulo 38 de Jó, ele não vai responder acerca desse grande enigma do sofrimento imerecido das pessoas boas. O que é o sofrimento imerecido? É aquele sofrimento que a pessoa passa e que ela não fez nada por isso. É diferente de alguém pegar uma moto, sair daqui a 140 km por hora, chegar ali, bater e agora está sofrendo porque foi imprudente e etc. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos tentando, o que o livro de Jó fala e que esse assunto permeia por toda a história da humanidade é porque sofrimento, coisas ruins acontecem com pessoas boas e que elas não fizeram nada por isso. E nós precisamos entender que é difícil entender que é difícil entender, mas nós temos algumas pistas aqui. E eu quero que o Espírito Santo possa nos revelar e nós possamos consolar os nossos corações, entender a finitude humana, mas sobretudo a gente ter um entendimento bíblico acerca de quem Deus é. E acerca do que nós acabamos de dizer aqui, que o Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre permanece. E tentar tirar alguns mitos do tipo, olha, se você estiver indo fazer algum trabalho da igreja, nada pode acontecer a você. Sabia que algumas pessoas ainda pensam nisso? Não, eu vou para a igreja, então nem topado eu vou levar. E a gente sabe que a realidade não é isso. Mas abra sua Bíblia aí no livro de Jó. Nós vamos pegar o primeiro capítulo, que é esse prólogo, essa apresentação da história de Jó. O livro de Jó ele pode ser assim dividido, capítulo 1 e 2. Nós temos esse prólogo, essa apresentação da história para contextualizar todo o livro. Depois do capítulo 3 até o capítulo 37, nós vamos ter os diálogos. São 5 diálogos, monólogos com respostas. Nós temos os amigos de Jó, que é Elifaz, ou Elifaz, a Bildade e Zofar, que vão trazer aí os seus ensinamentos e vai representar a teologia da época. A teologia da época. E, em certa forma, ainda essa teologia permanece, erroneamente. E depois tem Eliú, que fala em nome dos jovens e representa a arrogância dos jovens. E depois nós vamos ter Jó respondendo a cada um desses monólogos, a cada um desses amigos. Então, primeiro o amigo fala, depois Jó responde, depois outro amigo fala. E é interessante que os estudiosos vão dizer o seguinte, e a gente não dá para contar as palavras, mas o livro está assim estruturado.
cada monólogo vai ficando um terço menor do que o outro, ao ponto de cada um ser silenciado. E Deus entra na parada no capítulo 38, né, dizendo realmente o entendimento dele. E uma coisa importante na leitura de Jó é que quando a gente for ler, e você quando for ler em casa, tome muito cuidado quando você estiver lendo Jó dos capítulos 3 até o 37. Porque Jó de 3 ao 37 não é palavra de Deus. Como assim, pastor? Não está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas há frases, há falas das pessoas que estão na Bíblia que não representam aquilo que Deus quer. Por exemplo, Pedro vai dizer: não, Senhor, não diga que o Senhor vai para Jerusalém para morrer. Está na Bíblia. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus era o contrário, era ele ir para Jerusalém para morrer. Então, de 3 ao 37, representa o entendimento das pessoas da época acerca do sofrimento humano. No capítulo 42, o próprio Deus, ele vai recriminar ou vai combater os 3 amigos de Jó. Vai dizer: olha, vocês falaram tanta besteira. Que é isso? Vocês falaram tanta besteira que não tem que fazer holocausto para limpar. Mas será que é tudo besteira que eles dizem? Não, tem coisas boas. Então tem que tomar cuidado. Você vai ler as falas dos amigos de Jó, tem coisa boa e tem coisa que não é boa. Tem coisa que representa realmente a teologia da época. Mas abra aí sua Bíblia em capítulo 1 de Jó. Eu vou ler o capítulo inteiro. Você pode também acompanhar aí. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua presença, na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí. Vamos orar. Pai, nós queremos nos humilhar diante do Senhor nesta manhã, à luz da Tua palavra que nós lemos, e queremos que o Teu Santo Espírito nos instrua para que possamos compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas, nesta área tão importante que é de servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor desejou ao inspirar o autor bíblico a escrever o livro de Jó. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, então, o primeiro livro de Jó não foi escrito por Jó. Jó, ele foi um homem real. Jó realmente existiu. Pelas circunstâncias do livro de Jó, ele viveu na época dos patriarcas. E há algumas pistas em que nós entendemos isso. Primeiro, Jó fazia sacrifício em nome dos filhos. O que era isso?
O pai era o sacerdote, isso é bem patriarcal. Depois ficou proibido isso. Então Jó fazia holocaustos em favor dos filhos e das filhas. Então era ainda naquele período de Abraão, de Isaac, período patriarcal. Esse é o período de Jó, então é uma história muito antiga. O texto, o livro, ele foi escrito mais à frente, segundo alguns especialistas, aí por volta do ano 1500 a.C. Mas Jó, primeira coisa que precisamos entender, meus irmãos, é que Jó foi um homem que realmente existiu. Se você, por exemplo, pegar aí na sua Bíblia e abrir em Ezequiel, abra aí em Ezequiel, no capítulo 14, o verso 14, no verso 12 de Ezequiel 14, Deus vai falar, olha, o filho do homem, no verso 13, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, no verso 13, estenderei contra ela o meu braço, para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Olha o que diz agora o verso 14. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, quem está falando é Deus aqui, tá? Diretamente, estivessem nesta cidade, eles, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Então Jó foi realmente um homem que existiu. Ah, pastor, mas o livro, ele tem algumas coisas, esse prólogo, um monólogo, depois tem a resposta, é porque o livro é poético. Cada monólogo vai ser um texto menor do que o outro, a ponto de ir silenciando, é porque o livro é poético. Observa o Salmo 119, como ele é feito usando cada letra do alfabeto hebraico. Começando lá e vai, e depois se repete. É porque é poesia, percebe? Mas Jó foi um homem que realmente existiu. E Tiago vai dizer isso, observar esta paciência de Jó. Então Jó, meus irmãos, não é uma invenção, não é uma historieta, não é uma historinha, é realmente um homem que existiu. E o livro de Jó, ele vai levantar duas questões. Primeiro, porque Deus permite que pessoas boas sofram. Mas existe uma outra questão que o livro de Jó traz e que é um pouco ignorada, que é: onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria? Os amigos de Jó, como eu já falei no início, ele representa então o pensamento teológico vigente da época, e esse pensamento vigente ainda está presente em nossos dias. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca disse: meu Deus, o que é que eu fiz para merecer um castigo desses? Se você não disse, talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso. Meu Deus, o que é que eu fiz para merecer um castigo desses? É o mesmo pensamento de Elifaz, Zofar e Bildade, que é um pensamento errôneo, é um pensamento errado, né? Então, essa pergunta resume bem a chamada teodiceia. Grave bem essa palavra, teodiceia. Essa palavra teodiceia vem do grego theos, que significa Deus, e justiça, que significa literalmente justiça de Deus. A questão é a seguinte: por que um Deus poderoso e justo permite que pessoas boas sofram imerecidamente? Já ouviu alguém dizer: olha, eu não posso crer em Deus, porque como é que Deus é bom, como é que Deus é poderoso e deixa passar fome lá na África? Já ouviram isso? Como é que Deus é bom e permite um tsunami? Então, dentro da filosofia da história, suscitou-se muitas perguntas, e alguns dizem o seguinte: olha, Deus nem é poderoso, porque se ele fosse poderoso, ele não deixava fazer essas coisas, nem ele é justo, nem bom, porque se ele fosse bom, ele não permitiria isso. Então observe que o mundo, ele sempre vai tentar colocar a culpa em Deus pela maldade, e algumas pessoas vão tentar justificar Deus. Daí o significado de teodiceia. O que é teodiceia então? É a tentativa de justificar Deus. Como assim?
dizendo, olha, não, Deus é bom, Deus é justo, apesar dessas questões. Percebe? Então a Teodiceia é tentar justificar Deus. Mas, meus irmãos, o livro de Jó não é uma Teodiceia. Nós vamos ver no final que o livro de Jó não está nem aí preocupado em justificar Deus. Pelo contrário. Então nós vamos perceber que nesse livro de Jó, o sofrimento ele é a questão central. Então, por que pessoas boas sofrem? Então, está lá você do nada e recebe uma notícia de alguma coisa que aconteceu ruim, ficou desempregado, é uma enfermidade, e você diz, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Primeira coisa que nós vamos aprender com a pedagogia de Jó, queridos, é que pessoas íntegras podem sofrer. Pessoas íntegras, cristãos íntegros, cristãos, pessoas boas, podem sofrer. E Jó era íntegro. Observe lá no verso 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. E olha o verso 7. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Meio que andando pelos lugares, né? Olha o verso 8 agora. Disse o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém como ele, não há ninguém na terra como ele, homem irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e que evita o mal. O autor do livro de Jó dá esse testemunho nos primeiros versículos. E agora o próprio Deus ratifica, confirma esse testemunho de que Jó era um homem bom, um homem irrepreensível, um homem íntegro. E a gente vai perceber que a integridade de Jó não vai livrá-lo das adversidades, não vai livrar Jó dos problemas. Por quê? Porque, meus queridos, primeira coisa que precisamos entender é que nós estamos vivendo em um mundo caído. Hoje nós podemos olhar para Jó e entender que o sofrimento de Jó foi realmente enviado por Deus via permissão, mas a partir de Jó, nós precisamos entender que no mundo em que nós vivemos, nós estamos sujeitos às dificuldades, aos problemas deste mundo caído. Desde que saímos do jardim, que a cobra está fumando. Começou lá, e depois do jardim, aí que ela está tomando conta das coisas. Os problemas da humanidade existem. Então, nós não temos, meus irmãos, como nos eximir e entender, olha, eu quero servir a Cristo, mas se eu servir a Cristo, eu quero ficar livre das questões, dificuldades da vida. Essa é a tese de Satanás no livro de Jó. Qual é a tese de Satanás no livro de Jó? Você é crente só porque você tem benefícios. Satanás diz para Deus o seguinte, olha, tudo bem, você, o Senhor aí tem abençoado Jó, Jó é íntegro, Jó é justo, mas só porque você fez uma cerca ao redor de Jó, tire e você vai ver que ele vai blasfemar na sua cara, ou na sua face, ou na sua presença. A tese de Satanás no livro de Jó é essa: as pessoas só servem a Deus por interesse. E então Deus vai tentar mostrar, e vai mostrar, que Satanás estava errado. Tem aquela música que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é essa tese que Satanás está querendo derrubar, e é essa tese que o livro de Jó vai trazer. O livro de Jó vai tentar explicar o seguinte: olha, tem pessoas que realmente amam a Deus sobre todas as coisas, tem pessoas que realmente amam a Deus do fundo do seu coração, independentemente do que elas possam receber do Senhor.
E aí ainda hoje tem pessoas que chegam para outras e dizem: olha, como é que você é cristã e você passa por essa dificuldade? Elas ecoam as palavras de Satanás e ecoam o pensamento daquela época, diz: olha, é incompatível. Mas, meus queridos, nós precisamos entender que nós estamos sujeitos às dificuldades da vida. E essas dificuldades não quer dizer que você pecou. Dificuldades imerecidas. Surgiu alguma coisa, algum sofrimento na sua vida. Passou por uma enfermidade, alguma coisa ruim. Não é porque você pecou. Tire isso da sua cabeça. O que você precisa entender é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ah, foi Deus que mandou? Não estou dizendo isso. E a gente vai entrar aqui numa área que nós não temos as explicações completas. Uma coisa eu posso dizer: Deus é bom. E Deus não é um Deus com D minúsculo, tirano, que fica botando maldade nas pessoas ou imprime sofrimento nas pessoas só para ficar rindo delas. Não é isso. Tire isso da cabeça também. Mas nós vamos ouvir que Jó, ele vai permanecer fiel. Olha o verso 20 do capítulo 1. Depois que Deus deixa que a vida de Jó ficasse ali, né, nas mãos de Satanás, Satanás então vai tirar, os irmãos sabem da história. Então Satanás vai colocar a mão na vida de Jó em diversas áreas. Coloca primeiro na vida de Jó, na sua saúde. Depois na vida dos seus filhos, tira a vida dos seus filhos. Depois Satanás mexe na família, porque a esposa de Jó vai falar com que ele estimular Jó a amaldiçoar. Depois Satanás vai atuar nos amigos de Jó. Então Satanás vai mexer na vida de Jó como um todo, vai mexer na sua saúde, nos seus bens. Então praticamente 5 áreas Satanás mexe na vida de Jó. Vida financeira, Jó perde tudo. O homem que era o mais rico do Oriente fica agora pobre de Maré de Si. O Satanás vai atuar na integridade física de Jó. Ele era um homem saudável, agora vai ter doenças da planta dos pés até o seu fio de cabelo. Alguns especialistas dizem que cerca de 40 doenças vão ser submetidas a Jó. Jó vai ser submetido a 40 doenças. Na vida dos filhos, familiar. Então a terceira área que o Satanás atua é essa. Então ele vai matar os 10 filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres. Depois a mulher de Jó, devastada. Imagine uma mãe enterrar 10 filhos em um dia só. Desestabiliza qualquer um. E Jó vai precisar então aí compreender isso. E por fim, os próprios amigos de Jó, que foram para dar consolo, acabaram sendo uma pedra de tropeço para Jó. Depois de tudo isso, olha o verso 20. Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor louvou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Meus irmãos, o sofrimento imerecido de uma pessoa não tem relação direta, primeiro, com os seus pecados. Então, para de ficar se martirizando. O que Deus quer de sua vida é que você seja fiel a Ele. Seja se tudo estiver bem, seja se tudo não estiver bem. Não é que você não vai sofrer, ou não é que você não vai sentir o sofrimento, não é que você não vai chorar, mas a questão é, o que você faz quando você está no pó em relação a Deus? Como que você entende quem é Deus quando as coisas não vão tão bem para a sua vida? É isso que o livro de Jó está querendo trazer para nós. Logo, meus irmãos, quando o sofrimento imerecido chega na nossa porta, a primeira coisa, não tem a ver com seus pecados. Segundo,
nem tem a ver com os pecados dos seus antepassados. Tem gente que fala, não, eu estou pagando os pecados do meu pai, eu estou pagando os pecados da minha avó. Alguma coisa eles fizeram lá atrás. Inclusive tem muito crente entrando nessa noia. Tem muita pessoa que passa por dificuldades, e aí alguém chega e diz, olha, algum pecado que você cometeu lá atrás e que você não está lembrando. Então vamos fazer uma regressão para você pedir perdão a Deus, porque você deve ter feito alguma traquinagem lá na infância e que agora você está pagando o preço por isso. Tire isso da cabeça. Outros vão além e vão dizer, olha, é um karma. Eu ia falar sobre karma. Meus irmãos, o karma significa o quê? Significa ação. É um termo vindo da religião budista e hinduísta, que depois foi adotado pelas religiões espiritualistas. A lei do karma diz o seguinte, que todo bem ou mal, que eu e você, que nós façamos nesta vida, traz consequências boas ou más para esta ou para as próximas existências. E essa lei do karma, segundo a doutrina dos espiritualistas, ela é imodificável. Qual é a ideia? Um pecado que eu cometa agora vai ter repercussões até na vida do meu filho, do meu neto, do meu bisneto, tataraneto. Isso é mentira. Tire isso da sua cabeça também, meus queridos. A Bíblia toda desmente esse tipo de situação. A lei do karma não tem respaldo bíblico. A lei do karma é o que eu vou explicar a partir do livro de Jó. O livro de Jó vai justamente desmentir esse tipo de lei do karma. Aumente um pouquinho, por gentileza. Esse livro, ele... Estava desligado, né? Esse livro de Jó, ele vai, queridos, justamente mostrar que você pode passar por dificuldades e que isso não tem a ver com seu avô, nem seu bisavó, nem com o trabalho que alguém fez lá. Para com isso, com essas questões. O livro de Jó vai dizer primeiro, meus irmãos, que nós, infelizmente, por estarmos morando, habitando nesse tabernáculo provisório, que chama terra e que chama minha vida, nós passamos por dificuldades. Obviamente que eu não estou falando aqui dos sofrimentos merecidos, que é quando você vende sua casa para jogar na loteria. E aí você vai ficar um tempão aí passando muita dificuldade. É o sofrimento imerecido. Então, essa lei do karma representa os amigos de Jó. Os amigos de Jó, meus irmãos, eles sentaram com Jó e disseram, Jó, você fez alguma coisa de errado? Não tem como. Não tem como você estar assim. Você fez alguma coisa de errado. Vai, peça perdão a Deus. E não foi isso que aconteceu. Segunda questão, queridos. Nós vamos aprender com a pedagogia de Jó, é que os cristãos têm um inimigo em comum. Olha o verso 9. Satanás entra em ação. E aqui, queridos, preste bem atenção. O livro é poético. O livro é poético. Não imaginemos aqui esse diálogo assim. Satanás, onde estava? De andar e perambular por a terra. Não necessariamente foi assim que aconteceu o diálogo, mas o que nós precisamos entender é que essa acusação e esse diálogo existe. Como não sabemos? Como não sabemos? Mas, após haver esse diálogo de Satanás com Deus, Satanás então questiona a própria metodologia de Deus de abençoar os seus filhos. Então ele diz, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Observe como está aqui, como é um diálogo poético, ele está falando com Deus e ele fala na terceira pessoa depois a Deus. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso, diz o verso 10, não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O verso 11 vai dizer, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem,
e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Sabe o que Satanás está querendo dizer? Olha, sabe aquele seu filho? Deixa ele reprovar no Enem para você ver se ele não vai lhe largar. Sabe aquela tua filha? Deixa ela ficar desempregada, se ela não vai deixar de servir ao Senhor e de congregar. Está vendo fulano ali? Não é à toa que Satanás significa acusador. Ele está dizendo, olha, está vendo aquele povo lá na PIBAF? Essa é a tese dele. Todos estão lá porque eles têm segundas intenções. Eles estão lá porque eles querem benefícios. Tira e você verá. Veja, uma coisa que temos que aprender aqui. Deus não fica fazendo isso todas as vezes conosco, não. Mas na sua soberania Ele permitiu que isso acontecesse com Jó, para servir para nós de pedagogia, de ensinamento. Mas o que Ele está querendo dizer é o seguinte, que nós precisamos ficar atentos, para não cairmos na tentação de Satanás. E ele dizer para Deus, está vendo? Eu estava certo. Quantas pessoas já deixaram a igreja porque elas se frustraram na vida? Perdeu um relacionamento, o namorado não quer mais, a culpa é de Deus, ela deixa de servir a Deus. De repente apareceu pedra nos rins. Como é que pode? Se Deus é bom, por que Ele permitiu aparecer pedra nos rins? Tá, meu querido, que essas coisas acontecem, pedra nos rins acontece. Diminui a Coca-Cola, talvez melhora. Aí agora tudo que acontece, as pessoas culpam a Deus. E aí Satanás está lá dizendo, olha, verdade, é verdade. Satanás aqui, meus irmãos, ele vai desempenhar um papel crucial de pôr Deus no banco dos réus. Por isso que a Teodiceia, nós vamos ver que já não é uma Teodiceia. Essa tese de Satanás, de que as pessoas só servem a Deus por querer receber coisas em troca, é que está aqui no centro do diálogo dele. Contudo, prestem bem atenção, há pessoas no nosso mundo que também são instrumentos de Satanás e tentam nos desviar da vontade de Deus. E aqui no livro de Jó, nós vamos ter dois grupos de pessoas que representam isso. Primeiro, a mulher de Jó. Não estou aqui, meus irmãos, recriminando ela, porque ela perdeu 10 filhos e enterrou-os no mesmo dia. Mas, apesar do sofrimento e da dor, ela, a mulher de Jó, representa aqui também o papel de Satanás na terra. Olha o verso 7, verso 9, desculpe. Então a mulher, no capítulo 1 ainda, Jó capítulo 1, verso 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? 2:9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Sabe o que ela falou? Amaldiçoe a Deus e tire sua própria vida. Cara, ele tirou tudo. Ele tirou a sua riqueza, tirou a sua saúde, tirou os seus filhos, você não tem mais nada. Você está no lixão, sentado, se raspando com caco nas suas feridas. Está saindo pus. Saía pus de toda o corpo de Jó. E no verso 10, ele respondeu, você fala como uma louca, insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Não estão percebendo? Primeiro tipo de pessoas, meus irmãos, que representam Satanás aqui na terra para nos desviar do mal, são aquelas pessoas que seguem a tese dele, de que na primeira dificuldade da vida, ela lança em rosto Deus na sua face. Você não é crente? Você não é cristão? Por que está passando por isso?
Você não é missionário, não serve a Deus, como está passando por isso? Tem coisas que nós não conseguimos explicar, meus irmãos. Quantos missionários morreram cedo? Os irmãos com essa história, já contei aqui daquele Jim Elliot, que foram para a floresta amazônica daquela região da Colômbia, e eles chegaram lá, foram evangelizar, e chegaram lá, eles foram mortos e devorados por índios canibais. Como isso acontece? Nós não temos as respostas, mas aquelas pessoas que são missionárias e que estiverem sendo preparadas para serem missionárias, devem entender que, mesmo se estiverem indo em missão, problemas poderão acontecer. Por isso que a oração deve estar sempre presente, a busca do livramento do Senhor, porque não está nada pronto. A pessoa não pode dizer, olha, eu sou missionário, então eu posso ir evangelizar entre os muçulmanos, eu posso evangelizar entre os indígenas, eu posso para qualquer canto, que nada vai me acontecer. Isso não é verdadeiro. Isso não contém respaldo nas Escrituras. Nós podemos, meus irmãos, passar pelas adversidades. Os irmãos viram o que aconteceu, infelizmente, aqui conosco há um ano atrás. Nós não temos explicação para o que aconteceu, mas infelizmente aconteceu. O pastor veio pregar e voltou sem um filho. Não tem como a gente dar explicação, por isso que eu falei, é um terreno sagrado. Nós temos que chorar, nós temos que, entender nossa pequenez, mas nós temos que dizer que infelizmente essas coisas podem acontecer. Daí que precisamos estar sempre em oração, em busca do Senhor, mas nós não podemos fazer eco de Satanás dizendo, meu querido, você é missionário, e você foi evangelizar, e você teve essa perda, amaldiçoa a Deus agora e morra. A gente pode ouvir, meus irmãos, Satanás sussurrando agora no ouvido de Jó, é isso mesmo, Jó, faça isso, agora é a sua vez, Jó, largue esse Deus, que Deus é esse que permite que você fique assim? Isso pode passar, se não passou, pode passar na sua cabeça. Por que Deus não me dá isso? Por que Deus me deixou ficar desempregado? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com a minha família? E a gente sabe, meus irmãos, infelizmente, que essas tragédias acontecem. Talvez não aconteceu com a sua família, mas você conhece alguma família que aconteceu. Eu mesmo já perdi 2 irmãos. 2 irmãos. E a gente diz, meu Deus, que tragédia. Então, mas tem um segundo grupo de pessoas que representam o inimigo aqui na terra. Sabe quem é? Por incrível que pareça, os amigos de Jó. Meus irmãos, os amigos de Jó, olhe Jó capítulo 11, a partir do verso 13, Jó 11 a partir do verso 13, olha o que ele vai dizer. Contudo, se você lhe consagrar o coração, e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido, você se deitará, e ninguém lhe causará medo. E ninguém lhe causará medo. Estou no verso 19. Agora, desculpe, pode passar aí. Você se deitará, e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas, verso 20, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. Qual é o perigo aqui dos amigos de Jó? Sabe qual é? É de induzir Jó a uma teologia da prosperidade. O que é que diz a teologia da prosperidade? Que se você procurar Deus, Deus vai lhe abençoar com bens materiais. Mentira. Se Deus quiser, Ele lhe abençoará, mas não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Se Deus quiser, Ele pode lhe dar uma casa própria, mas Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E você pode morrer morando de aluguel. E isso não quer dizer menos fé. A inclinação dos amigos de Jó
é fazer levar as pessoas a acreditar que se eu sou de Cristo, Deus vai me abençoar com bens materiais. Essa é a inclinação dos amigos de Jó. E sem querer, os amigos de Jó estão trabalhando em favor da tese de Satanás. Porque se eu chego próximo de Cristo, olha, agora sim, eu perdi o emprego, eu estou sem esperança, eu vou procurar a Deus. Porque se eu procurar a Deus, Ele me abençoará. O que é que você faz? Você procura a Deus. Aí você se converte, aí você é batizado, aí você agora eu vou esperar a restauração. Aí vem uma conta a pagar que você não sabia. Você, meu Deus, como é que pode? Eu acabei de me batizar, eu estava esperando agora a notícia de um emprego novo, de que eu ia ganhar na loteria, e o que chegou agora foi uma cobrança que eu não estava nem sabendo. Aí o diabo vai dizer, está vendo? Deus não lhe ama. Então, os amigos de Jó, meus irmãos, eles vão servir para desviar Jó do foco. Qual é o foco? Eu amo e sirvo a Deus, independentemente do que Ele pode me dar nesta vida. Essa é a tese de Deus. A tese de Satanás é: as pessoas procuram a Deus porque elas querem segundo as intenções nesta vida. Em terceiro lugar, queridos, e último lugar, indo para o fim, nós vamos ver agora que a pedagogia de Jó nos ensina, sabe o quê? A soberania e a providência de Deus na nossa vida. Deus é bom, continua sendo bom. Verso 12, capítulo 1. Verso 12, capítulo 1. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste nele. Meus irmãos, Deus desempenha um papel de maior importância na história de Jó. Como iniciador da história, Ele está no controle desde o começo. O livro de Jó vai romper com aquela ideia maniqueísta. O maniqueísmo é uma doutrina pela qual o bem e o mal estão em plena luta, sabe? E essa plena luta são dois deuses brigando entre si. O livro de Jó vai dizer: para com isso, existe um Deus que é soberano sobre os céus e a terra. E Deus diz a Satanás: é até aqui que você vai, é até aqui que você trabalha. Deus permitiu que Satanás ferisse a Jó, mas Deus disse: até aqui. E depois que Deus abençoou Jó, Satanás não mais mexeu com Jó. Continua ativo, continua vivo, continua tentando, mas Deus é quem limita. É quem limita, é quem tem todo o poder, quem tem toda a sua soberania. Não existe, meus irmãos, um Deus do bem e um Deus do mal. Não existe um só Deus. E mesmo Satanás, ele atua em nosso meio com as limitações devidas que o Deus soberano impõe a ele. E aí, a providência do Senhor, lá no catecismo de Heidelberg, catecismo muito bom, muito usado pela Igreja Batista, lá na sua Gênese, no século XVII, ele vai dizer o seguinte sobre a providência de Deus. O que é a providência de Deus? É o poder de Deus, onipotente e presente em todo lugar, pelo qual, como por sua própria mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas, de tal maneira que tudo que a natureza produz, a chuva, o sol, a fertilidade, a esterilidade, a comida, a bebida, a saúde, a enfermidade, a riqueza, a pobreza, enfim, nada acontece sem motivo por acaso ou azar, mas segundo o conselho e a vontade do Pai Celeste. Tudo está nas mãos do Senhor. E por que Ele permite isso? Aí, meus irmãos, não temos essa resposta. Eu estava em uma conferência, estamos quase encerrando, aqui em Maruim,
tem muitos anos isso, e foi um preletor, eu esqueci o nome dele, ele é de Maceió, talvez alguns lembrem aqui na época. Ele foi acometido por uns 9 cânceres, e ele veio pregar aqui, esqueci o nome dele, e ele veio pregar de cadeira de rodas, extremamente frágil, e ele disse, olha, eu não sei por quê, tantos cânceres, eu não sei, o que eu sei é que eu continuo nos caminhos do Senhor. É difícil, meus irmãos, mas é isso que o texto quer nos ensinar. Eu continuo nos caminhos do Senhor. Quando eu chegar na glória, eu vou perguntar ao Senhor, Senhor, não bastava 1, por que 9? Nunca me esqueço. Não bastava 1, por que 9? Não sabemos. E aquelas explicações fáceis, meu irmão, não adianta não. Não diga por quê, mas para quê? E piora. Não, sabe, essa minha dor na coluna é para que eu aprenda a humildade. Ô Senhor, eu prefiro fazer um estudo bíblico. Né? De que essa dor aqui? Não explica, meu irmão, esse negócio de sabe por quê, para quê? O que nós entendemos é o seguinte, olha, eu estou nesse mundo, esse meu corpo é temporário, existe uma herança incorruptível me guardando, lá sim não haverá nada disso, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho um Deus todo-poderoso, soberano e providente, que me abençoa, mas que eu não posso condicionar a minha relação com Ele a essas coisas. Eu tenho que me manter fiel a Deus, quando as coisas estiverem boas, mais ou menos, ou até ruim. Eu preciso me manter fiel ao Senhor até o fim. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. E isso é dito, meus irmãos, em contexto de perseguição. O livro dos Hebreus fala da igreja de Cristo, que permaneceu fiel, mesmo perdendo bens, casas, etc. Perseguições. Isso acontece conosco, as chamadas tribulações. Então o livro de Jó vai dizer, olha meu querido, permaneça fiel, permaneça firme, você não vai compreender. E aí onde é que entra a conclusão que eu quero trazer aqui para vocês. No livro de Jó, vamos para o final, 42. Deus começa a entrar em ação, e ele vai repreender. Eu vou ler rapidinho o livro de Jó, 42. Então Jó respondeu, sei que podes fazer todas as coisas. O que acontece aqui rapidinho? Jó também vai ser repreendido, tá? Mas Jó vai ser menos repreendido, porque Jó vai compreender que ele não é esse justo, que no justo de fato não tem nenhum, e que ele vai falar coisas que não foram tão boas, porque no capítulo 38 de Jó, por exemplo, Deus vai começar dizendo assim, olha, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem entendimento? E Deus começa a fazer 77 perguntas a Jó. 77 perguntas, capítulo 38, 39, 40 e 41. Onde você estava, Jó, quando eu botei os limites do mar? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde? Começa a falar sobre a criação, sobre a beleza da criação. O que Deus está querendo fazer, meus irmãos? Deus está querendo apequenar mais Jó. Apequenar. Fique pequeno, Jó. Sou eu que sou o Deus Todo-Poderoso. A sabedoria está em mim, Jó. Não é que você vai compreender tudo, Jó. Você não compreende nem a criação, Jó. Nós não compreendemos nem a criação ainda. Os cientistas estão achando que foi para pouco, que criou os céus e a terra. Repare, nós não compreendemos ainda a criação. Como iremos compreender os desígnios do Senhor, a soberania do Senhor sobre toda a nossa vida? Então Deus começa a mostrar, olha, observe a natureza, observe os animais, observe, fala até de um monstro marinho que a gente nem sabe o que é o Leviatã, que diz que a lança é palha para ele, um dinossauro aí, né? Não é o T-Rex não, deve ser outro. Então,
Deus diz: você não compreende nem isso tudo. Onde você estava quando eu fiz tudo isso? Então Jó, e aí Deus não responde a Jó. Qual é a pergunta do livro de Jó? Por que pessoas cristãs boas, no sentido genérico, né? Não é que é justa, perfeita, por que pessoas boas sofrem? Como é que Deus responde? Leia capítulo 38, 39, 40 e 41. Você vai perceber que ele não responde. Ele faz 77 perguntas para lhe responder. Para que você possa contemplar a soberania de Deus, a beleza de Deus. E então Jó diz: olha, Senhor, sei que podes fazer, vamos observar aí Jó 42, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó compreende que está trabalhando em uma área maior do que ele. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O sofrimento tratou ainda mais o homem íntegro, justo e que andava com Deus. O sofrimento foi uma oficina de santidade para Jó. E então ele continua: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, verso 7, disse também a Elifaz de Temã. Olha o que Deus disse para os amigos de Jó: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Jó também falou coisa errada, porque Deus está dizendo, mas eles falaram mais coisas erradas ainda. E ele continua: vão agora, meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por você, eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vamos pular aqui agora, verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas. Em Jó 1 tinha 7. Ele dobrou. 14 mil ovelhas, 7 mil camelos, 6 mil camelos, tinha 3 em Jó 1. 1000 juntas de boi e 1000 jumentos, tinha 500 em Jó 1. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Deus, meus irmãos, pela sua providência, misericórdia, soberania, ele abençoou o Jó com tudo que ele tem em dobro. Ele só não deu em dobro a mulher, né? A mulher foi uma só. Jó, você vai receber tudo em dobro: jumenta, cachorro, papagaio, mas a mulher é a mesma, né? E eu acho que a mulher falou: eu vou ter mais 10 filhos. Deus foi lá, né? Deu uma lapidada nela, né? Só, eu vou dar uma ajeitadinha aí, vai ter mais 10, tá? A mesma mulher, a mulher não mudou, a mesma mulher de Jó, tá? Mais 10 bruguelo nasceu. E aí, meus irmãos, Deus abençoou a vida de Jó. O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Que nós temos um Deus que abençoa, mas que eu e você não podemos estar relacionados, viver com Ele com essa dependência. E eu quero então concluir aqui, para não passar muito tempo. Eu vou ler aqui uma citação de 2 teólogos que escreveram o livro Como Ler a Bíblia Livro por Livro. Ele falou o seguinte: o aspecto brilhante deste livro é que, embora pareça se tratar de uma teodiceia, que é a teodiceia, as pessoas querendo justificar Deus, querendo explicar porque coisas boas acontecem, ou porque coisas ruins acontecem com coisas boas, tentando explicar. E aí a teodiceia é complexa, né? A origem do mal, isso aí é gigante. Então,
embora pareça se tratar de uma teodiceia, ou seja, seres humanos levando Deus a julgamento, insistindo em receber explicações por atos divinos, ele acaba sendo uma teologia. Deus é que leva os seres humanos a julgamento, perguntando se eles confiam nele só quando não receberem benefícios imediatos, mas também quando ele não lhes der as explicações que eles exigem. Trocando em miúdos, meus irmãos, a pedagogia de Jó nesse ponto nos leva a duas conclusões. Primeiro, você está disposto a servir a Deus sem interesse? Primeira pergunta. Mas Deus me abençoou, glória a Deus. Se você serve a Deus sem interesse, meus irmãos, um pão com manteiga vai ser símbolo de gratidão do Senhor para a sua vida. Se você serve a Deus com interesse, você vai ter do bom e do melhor e nunca vai se dar por satisfeito, porque você criou uma expectativa que é irreal, antibíblica e satânica. A tese de Jó é: você está disposto a servir a Deus sem interesse? Segundo, você confia em Deus mesmo quando não tem todas as respostas para as suas perguntas. Por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Eu não sei dizer a você porque aconteceu com você. Eu não sei explicar o porquê disso. O que eu posso fazer é chorar com você, ajudar a minorar as dificuldades com você, ajudar a minimizar os impactos negativos que isso aconteceu na sua vida. Mas eu não tenho explicação fácil para você, porque Deus não explica. Mas o que eu tenho que dizer é: confie em Deus, mesmo quando você não tem as respostas para todas as coisas da sua vida. É isso que Jó está querendo dizer. Por fim, queridos, precisamos compreender que a sabedoria no fim é encontrada apenas em Deus, que a sabedoria humana não é capaz de sondar os desígnios, a soberania de Deus. Terceiro, não há resposta fácil para o sofrimento humano. Deus não tem obrigação para com os humanos caídos de lhes explicar todas as coisas, e que a nossa parte é se manter fiel ao Senhor, porque o temor do Senhor é o caminho da verdadeira sabedoria.